Bom, pessoal, tranquilo? Aula de hoje, a gente vai fazer o fechamento aqui, então, da física clássica, né, ou física antiga, e vamos iniciar a parte da física moderna. Então, essa aula é o divisor de águas, né, e vamos fazer, então, esse rápido olhar, né, pela construção da física ao longo dos últimos milênios aí que a humanidade vivenciou. Primeira coisa, em busca de uma constante, né? Por que é tão importante encontrar uma constante e por que se torna um objeto é, praticamente de obsessão, né, para qualquer físico, né, encontrar uma constante aí no universo? Simplesmente porque se ele fizer isso, ele está com a vida feita. Ele vai ter o seu nome reconhecido na história, e constantes são legais porque o nome já diz mesmo, são constantes, são coisas que não variam. Então, se eu reconhecer padrões dentro do universo, coisas que jamais vão se alterar, eu tenho dados bastante interessantes, né, para eu fazer as minhas análises, e é um parâmetro bastante significativo para pautar teorias em cima disso, porque eu sei que são coisas que não mudam, são coisas que vão permanecer iguais por toda a eternidade. Então, por isso que é muito importante a gente encontrar uma constante na natureza. Um problema, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre isso. Vamos supor que eu diga que hoje mesmo eu estava observando por aí da janela do meu quarto e eu avistei um disco voador, tá? E aí eu começo a dar detalhes, né, para vocês sobre o disco voador que eu, né, observei. Eu cheguei a fazer algumas medições, né, porque foi possível entrar na nave, então consegui medir todo o perímetro desse objeto, que deu 30 metros, né, de comprimento aí de circunferência. O diâmetro dele tinha 5 metros, e a pergunta é: eu estou falando a verdade? Bom, sem usar nenhum detector de mentiras, né, ou qualquer outro artifício que analisasse o meu comportamento enquanto eu contava a história, simplesmente por padrões científicos dá para refutar a minha história e dizer tranquilamente que eu estou mentindo. Porque quando você mente, você não toma cuidado com uma série de informações, né, que você está criando, você está inventando, e elas podem não ter nexo, elas podem não fazer algum sentido, sobretudo para a física, que é onde a minha história ela vai pegar, né, onde me derruba facilmente. Por quê? Porque já foi comprovado matematicamente que qualquer objeto circular, o perímetro dele, que é essa borda, né, ao redor da circunferência, tem que ser igual a 2πr, né? 2 vezes π, que é uma constante, vezes o raio, né, da circunferência. A gente sabe que 2 vezes o raio nada mais é do que o diâmetro, que é essa medida de ponta a ponta. E aí, vezes o π, que foi quem sobrou na formulinha. Se eu substituir pelos dados que eu disse que eu fiz a medição, simplesmente o perímetro dá 30 metros, o diâmetro são 5 metros que eu medi, e aí, se calcular o π pela minha história, simplesmente o π está valendo 6. E isso é um absurdo, né? O π não vale 6 nem aqui, nem em Marte, nem em lugar nenhum do universo. Então, não, minha história não bate. Minha história contém, né, padrões que facilmente dá para comprovar que eu estou mentindo, sobretudo porque eu estou falhando com uma constante universal, né, uma constante da natureza que é o π. História com um pouco do π, né? O π, sem sombra de dúvida, foi a primeira constante que a humanidade encontrou por aí. E o registro mais antigo que a gente tem de π, né, está no trabalho de Hipócrates de Chios,
datado de 430 a.C., onde nesse trabalho ele tentou demonstrar que a razão entre áreas de círculos é igual à razão entre quadrados dos respectivos diâmetros. Ou seja, nessa época, calcular a área de quadrado era fácil, o pessoal sabia que era lado vezes lado. Mas calcular a área de círculo, isso ainda não, eles não tinham chegado na formulinha, né, que era o πr ao quadrado. E aí, nesse trabalho, o Hipócrates descobriu esse parâmetro, que se ele pegasse, né, o diâmetro dos círculos, batia mais ou menos com uma proporcionalidade dos lados de um quadrado, para o cálculo de área desses círculos. Então, era um trabalho que ele tentou fazer uma relação entre essas figuras, e dentro dessas relações, nesses cálculos matemáticos, o número π vai aparecer, porque o π ele existe em circunferências. Então, nada mais natural do que isso, né? Então, ele começou a surgir espontaneamente, né, através desse trabalho que ele fez. E claro que esse foi um trabalho ao conceito de área. E da onde vem o π? Né? Qual é a origem dele exatamente? Que é da circunferência, beleza, mas aonde que ele está? Simplesmente, não importa o objeto que você pegue, que seja uma circunferência, né? Pode ser uma antena parabólica, pode ser uma nave espacial, pode ser sei lá, um disco, um CD, qualquer objeto, não importa o tamanho dele. Toda vez que você pegar o perímetro desse objeto, ou seja, o tamanho da borda dele, e dividir pelo seu diâmetro, simplesmente você vai chegar nesse número π, que é um número irracional e que praticamente não tem final. Computadores estão calculando, né? Tipo, em muitas casas após a vírgula, e simplesmente não se encontrou um final para ele ainda. Então, toda vez que você divide o perímetro pelo diâmetro, isso tem que dar 3,14, 15, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, né? E infinitas casas decimais, pelo que há registros até o momento. E esse número surge, né? Ele existe na natureza, e é predominantemente marcado em circunferências. Claro que depois, mais tarde, ele vai aparecer em muitos outros locais, mas na circunferência é onde ele tem a sua marca mais registrada mesmo, e mais fácil de notá-lo, né, a presença dele. Bom, vamos dar um pulo no tempo e vamos em busca de outras constantes que sejam relevantes para essa aula. É claro que teve muitas outras constantes entre o π e essa que a gente vai mencionar, mas vamos falar um pouquinho sobre a constante elétrica, que é esse Ke, que a gente conheceu lá no início do curso, quando a gente estudou força elétrica, campo elétrico, potencial elétrico, né, que é aquela constante eletrostática que a gente media para o vácuo. Então, da onde ela veio para a gente usar naquelas fórmulas, né? Tipo, quem descobriu? Qual a origem dessa constante? Simplesmente, o experimento que fizeram foi esse daqui. Eles pegaram um gerador eletrostático, ou seja, um gerador de cargas, que foi fornecendo cargas positivas e negativas para cada uma dessas placas, né, metálicas que foi acumulando com o tempo. O gerador fornecia as cargas em igual quantidade, então, só que em sinais contrários. Então, para uma placa ele fornecia um número X de elétrons, né, cargas negativas, e da outra ele retirava esses elétrons. Então ficava com a carga exatamente numericamente igual, só que positiva. E ele ia fazendo isso até que começasse a ser percebida, né, uma força de atração entre essas placas. E essa força de atração, que seria de natureza, né, uma força elétrica, ela teria que compensar essa força-peso, onde uma das placas estava amarrada num bloquinho com uma certa massa. E quando adquirisse essa estabilidade, né, o sistema ficasse em equilíbrio perfeito, ou seja, parado,
Aí que eles começaram a estudar, né, as informações contidas nele para se chegar exatamente a esse valor da constante elétrica. Bom, como que eles fizeram isso? A massa do objeto, isso era fácil de se medir, bastava uma balança qualquer. Gravidade local eles já conheciam quanto valia, e com isso eu calculava a força-peso, né, que esse bloquinho iria expressar nessa atividade experimental. Como esse bloquinho está ligado diretamente para uma roldana, sem atrito, praticamente, né, sem nenhuma interferência, logo essa placa ela seria puxada exatamente por essa força-peso. Então, se tudo está parado, significa que essa plaquinha, com a força elétrica de atração entre as duas, essa força elétrica seria numericamente igual à força-peso exercida por esse bloquinho. Então, eu já teria o valor da força elétrica obtido indiretamente pela força-peso desse bloco. Para obter a distância entre as placas, isso uma régua faz muito bem. Então, eles mediram a distância entre elas, né? E através dessas informações foi possível, né, obter as seguintes informações. Então se chegou nessa formulinha, que era necessário saber o valor da força elétrica, que é igual a uma constante elétrica vezes módulo de carga 1 vezes módulo de carga 2 dividido pela distância ao quadrado dessas cargas. Bom, força elétrica, como eu disse, eles calcularam através da força-peso do bloquinho, então fez a substituição. Primeiro isolar as variáveis, né? Então quem está multiplicando a constante elétrica passou para cá dividindo, e quem estava dividindo passou para cá multiplicando junto com a força elétrica. E aí substituindo os valores. Então a força elétrica ela é exatamente igual à força-peso, e com isso a força-peso se calcularia com a massa do objeto vezes a gravidade local. A distância, como eu disse, a régua já fez isso, e as cargas, o próprio gerador, né, numericamente gerava igual, as duas, só que uma positiva e outra negativa, e com o próprio gerador já era possível, ele fornecia informação do quanto ele estava gerando de carga para cada uma delas. Substituiu o valor, então, para cada uma dessas variáveis, que eram valores numéricos, mensuráveis, e se chegou à informação de que essa constante elétrica seria de 9 vezes 10 a 9, com a unidade Newton, metro quadrado, por Coulomb ao quadrado. Bom, Newton por quê? Newton veio da força-peso, massa vezes a gravidade, Newton. Distância ao quadrado, medida em metro. Então aqui, metro ao quadrado. Carga, unidade é o Coulomb, então carga vezes carga, Coulomb ao quadrado. Então percebam que essa unidade veio do próprio sistema. Ninguém forçou a nada a ter essa unidade. O Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado simplesmente veio das variáveis mensuráveis que a gente, né, utilizou nessa atividade experimental. E por isso a constante elétrica é medida desse jeito. Vamos lá, próxima constante. A gente vai falar da constante magnética. Essa constante magnética vocês não conhecem. O que a gente trabalhou em magnetismo foi a permeabilidade magnética no vácuo, que era o μ0, tá? Uma sigla diferente dessa constante magnética. Mas, alguns séculos atrás, essa constante magnética ela era bem top, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre ela era algo de estudo no eletromagnetismo. Hoje ela caiu um pouco em desuso, né? Mas vamos falar um pouco sobre ela e como também se obteve o valor dessa constante magnética. Então, a constante magnética ela deve ser encontrada com a força entre os campos magnéticos gerados pelas correntes elétricas. Lembra que toda corrente elétrica gera um campo magnético. E é um procedimento muito mais simples de eu medir esse magnetismo gerado através da corrente elétrica do que através de ímãs. E aí foi montado esse seguinte experimento. Pegou uma fonte geradora, né, com seu polo positivo e polo negativo, ligou os fiozinhos elétricos e simplesmente aqui eu tenho um material condutor, um fio mesmo, tá? Existia uma distância entre esses fios e ao passar corrente elétrica por esse
por esses dois fios metálicos, simplesmente a gente sabe que gerou um campo magnético ao redor dele. E aí, como foi essa corrente? Aqui eu tenho do polo positivo saindo uma corrente I1, né, que percorreu o primeiro condutor, e lá em cima também aqui uma corrente I2 que percorreu o segundo condutor que saiu do mesmo gerador. Cada corrente gera um campo magnético que vai ser dado pela regra da mão direita. Então, você posicionando a mão direita ali, você vai ver que na parte de baixo você vai ter um campo entrando, certo? Aqui eu coloquei primeiro entre eles, que é um campo saindo, e na parte de baixo entrando, na parte ali de cima do fio vai ser saindo, e o I2, na parte de baixo dele, campo entrando, e na parte de cima seria um campo saindo. Como eu vou analisar a região intermediária entre os fios, por isso que eu desenhei só o campo magnético que existe, criado pelo fio, né, nessa região entre eles. Simplesmente, esse fio está gerando uma polaridade, campo saindo, um polo norte. E esse fio está gerando nessa extremidade um polo entrando, que é um polo sul. Polo norte com polo sul, a gente já viu que gera uma força de atração. Então, vai ser uma força de atração magnética, os dois fios simplesmente tendem a grudar um em relação ao outro. E aí, quando a corrente flui por barra de metal, a força magnética ela é forte o suficiente para que uma barra atraia a outra na sua direção. Como que eu vou analisar essa formulinha para achar a constante magnética? É a mesma formulinha da força elétrica, onde força magnética é igual a constante magnética vezes P1 vezes P2 dividido por D ao quadrado. Essa fórmula também a gente não trabalhou no curso de magnetismo, porque também é uma fórmula que caiu um pouco em desuso. Mas esse padrão de fórmula ele é muito importante quando se trata de todas as forças da natureza. Por quê? Força elétrica eu meço com constante vezes carga 1, carga 2 por D ao quadrado. Força magnética, constante magnética, e aí esse P vem de polo magnético, então polo do ímã 1, polo do ímã 2, dividido por D ao quadrado, e é aqui que reside o problema, porque toda vez que a gente trabalhou com polo de ímãs, sempre foi qualitativo, polo norte, polo sul, atrai, repele, a gente nunca mensurou esses valores, porque é extremamente complicado medir esses valores. E essa fórmula também aparece em força gravitacional, aonde eu também tenho uma constante gravitacional, e aí massa do corpo 1, massa do corpo 2, dividido por D ao quadrado. Então essa fórmula está dentro de uma estrutura de forças, que analisa dois corpos, seja com massa, com carga ou com magnetismo, eles vão ter que estar a uma distância d quadrado um do outro e sempre corrigidos por uma constante, seja elétrica, magnética ou gravitacional. Então é uma fórmula bastante caricata na física, né? Como eu disse, aparece para todas as forças aí sem discriminação. E aí, isolando a constante magnética, então o P1, P2 passa dividindo e o D passa multiplicando. E aí, o que eu vou fazer para medir esses valores? Bom, não existe polos magnéticos, pelo menos não dá para medir, como eu disse, não é uma tarefa muito fácil. A força magnética, a gente sabe que ela é proporcional a ampere vezes metro. Vamos ver, como assim? Bom, pela formulinha do Bill, é onde a gente chegou nessa informação. Porque eu tenho que força magnética é igual ao campo magnético vezes a corrente vezes o tamanho desse fio, né? Aqui está o comprimento L. Quando eu passo o campo magnético para cá dividindo, simplesmente fico com essa informação. Força magnética dividido por campo é igual a I de corrente vezes o tamanho desse fio. Como eu disse para vocês, né, que o polo era proporcional a corrente, né, metros vezes ampere, ou seja, corrente vezes tamanho de alguma coisa, foi aqui que eles chegaram a
a conclusão de como medir esses polos dos ímãs, que na verdade o polo do ímã é proporcional à força magnética que ele gera, dividido pelo campo que está embutido dentro dele. Então isso é o conceito de polo. No ímã, como eu disse, é mais difícil eu mensurar isso, mas quando eu estou aqui com o eletromagnetismo, com os eletroímãs, para medir esse polo, ou seja, essa polaridade magnética que esses fios geram ao redor dele, assim como o ímã natural também gera, é muito mais fácil, porque vai depender da corrente que circulou pelo fio, e isso eu meço com qualquer aparelho amperímetro, e vai depender do tamanho do fio, que eu meço com qualquer régua. Então, todo o problema é resolvido, onde eu consigo obter o valor de um polo magnético indiretamente, né, através desses parâmetros de corrente vezes tamanho de fio, dado pela formulinha do Biot-Centetta. E aí, então, pegando a nossa formulinha da constante magnética, aonde no lugar dos polos, né, eu já entendi que é uma relação de força magnética pelo campo, vou substituir exatamente pela corrente e pelo fio. Então, polo 1, corrente 1 vezes tamanho do fio 1, polo 2, corrente 2 vezes o tamanho desse fio 2. E aí, eu consigo medir as correntes, os tamanhos, como eu disse, é o perímetro e régua. Distância é a distância entre esses fios. Eu só tenho que tomar o cuidado para uma não encostar na outra, porque se encostar, a distância cai para zero, e zero vezes qualquer coisa eu mato essa constante. Então, precisa ter a força de atração, mas ela não pode encostar. Então, você nunca encosta mesmo, sempre vai ter alguns milímetros de distância, e a gente mede essa informação e joga aqui. Força magnética, eu posso recorrer ao Biot também, sem o menor problema, porque eu tenho o valor das correntes, tenho o valor do tamanho dos fios, né? Tenho o valor campo magnético também dá para a gente medir através de alguns aparelhos. E aí eu consigo substituir o valor dessa força magnética também. Jogando todas as informações aqui, eu chego nessa informação, que a constante magnética é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 7. Olha as unidades. Força magnética é força, se mede em Newton. Distância é metro, distância ao quadrado, metro ao quadrado. I vezes I, a gente tem medido em ampere, só que corrente elétrica também é Coulomb por segundo, né, que é a definição de corrente elétrica, carga por tempo. Então fica aqui, corrente vezes corrente, Coulomb por segundo, como eu tenho 2, eleva ao quadrado. E a largura do fio, né, o tamanho dele, então metro vezes metro, eu tenho metro ao quadrado. Dá para cortar metro ao quadrado de cima com metro ao quadrado aqui de baixo. Lembrando que são unidades da própria constituição aqui dos elementos da formulinha, tá? E aí, resumindo compactando essas informações, eu tenho que a constante magnética vale 1 vezes 10 a menos 7 Newton segundo ao quadrado dividido por Coulomb ao quadrado, porque o segundo está aqui e numa divisão, inverte o segundo termo, passa para cima multiplicando. Então, essa é a unidade da constante magnética. Bom, obtendo uma constante com as outras constantes. Se uma constante já é bastante legal, porque ela me dá alguns parâmetros imutáveis, imagina, sei lá, o quão significativo deve ser encontrar uma constante que veio oriunda de outras constantes. Ou seja, tem pai e mãe constantes também, né? Então seria uma constante ainda mais perfeita, uma constante ainda mais imutável, né? Algo mais perto aí da perfeição. E foi o que os físicos tentaram fazer, né? Construir essa constante aí de sangue puro, vamos dizer assim. E aí, nessa época, o Maxwell ele já conhecia o valor da constante elétrica e também da constante magnética, como eu acabei de mostrar para vocês, né, como a gente obteve. Então, ele já conhecia esses dois valores dessas duas constantes. E ele suspeitava que uma tivesse ligada à outra, né? E ele sabia pela física ondulatória que a velocidade de uma onda eletromagnética, né, que juntaria eletricidade com magnetismo,
seria dado exatamente por essa equaçãozinha, onde velocidade ao quadrado, velocidade de uma onda, seria igual ao valor da constante elétrica dividido pela constante magnética. Ele decidiu dividir uma pela outra, né, e depois tirar a raiz quadrada disso tudo. Bom, constante elétrica, 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Constante magnética, 1 vezes 10 a menos 7, Newton segundo ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Substituindo a equaçãozinha, vamos fazer a divisão, simplesmente ficou aqui, constante elétrica com a sua unidade, dividido pela constante magnética com a sua unidade, e aí 9 dividido por 1 dá 9, 10 a menos 7 sobe aqui para cima, fica 10 a mais 7. Newton metro quadrado, copio aqui, Newton metro quadrado. Esse Coulomb ao quadrado desce aqui para baixo. Esse Newton segundo ao quadrado fica aqui embaixo mesmo. Lembra que na divisão eu copio o primeiro e inverto o segundo. Então, essa parte fica embaixo e esse que foi invertido é jogado lá para cima. Ele sobe aqui como Coulomb ao quadrado. Eu tenho unidades iguais. Posso cortar para dar uma enxugada, uma limpada, né, nessas informações. Então, velocidade ao quadrado ficou igual a isso. Junta esse 9 com 7, vai dar 16. Corto Coulomb ao quadrado com Coulomb ao quadrado, Newton com Newton, sobrou só o metro ao quadrado e o segundo ao quadrado. Lembra que eu estou com a velocidade ao quadrado, vou tirar a raiz quadrada disso. Raiz de 9 é 3, raiz de 10 é 16, é 10 a oitava, raiz de metro quadrado por segundo ao quadrado é metro por segundo. Ou seja, nessa equaçãozinha de dividir constante elétrica por magnética, como que ele sabia que isso era velocidade ao quadrado? Porque as unidades das próprias constantes já gritavam isso, né? Então, ele não forçou nada. Ele não chegou e falou, ó, acha o número e agora, como é velocidade, joga fora a unidade daqui e coloca metro por segundo. Não, já estava embutido o tempo todo, o metro e o segundo, oriundo das constantes elétricas e da constante magnética, certo? Naquelas atividades experimentais. Então, os dois, né, eletricidade e magnetismo, já estavam conversando entre si através dessa relação quadrática de velocidade formado por uma onda eletromagnética. Bom, com essa observação, quem tem a velocidade de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, isso também já era muito conhecido na época, porque quem começa a calcular isso é Newton, né, pelo menos uns 2 séculos antes desse cálculo do Maxwell. E já era conhecido que a velocidade da luz era 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. E, de repente, a luz estava aparecendo na matéria que era de eletricidade e magnetismo. Que eletricidade e magnetismo tinham alguma relação entre eles, todo mundo já suspeitava, né? Como eu falei, parecia que tinha relação as duas naturezas. Tanto que a gente teve trabalhos, né, importantíssimos do Ørsted, o próprio Ampère também contribuiu para o magnetismo, o Faraday, o Lenz, tá? E o Maxwell veio para dar a tacada final para conseguir fazer essa grande unificação entre eletricidade e magnetismo. O problema é que o trabalho do Maxwell foi tão perfeito que ele não unifica só eletricidade e magnetismo. Como ele acha a velocidade da luz, né, no meio do eletromagnetismo, ele conclui que a luz é uma onda eletromagnética, formada por campos elétricos e por campo magnético. Então, ele descobre que a ótica também faz parte da eletricidade e do magnetismo, ou seja, fenômenos ópticos, elétricos e magnéticos são oriundos de uma mesma natureza física. Eles estão no mesmo saco, no mesmo lugar, certo? E estão todos relacionados entre si. E essa foi a grande descoberta de Maxwell. Ele, claro que ele não tinha essa intenção, ele queria apenas unificar a eletricidade e o magnetismo, porém, ao descobrir a luz, né, nesse processo todo, ou seja, a ótica, ele acaba fazendo a sua grande unificação. Um trabalho extremamente perfeito.
E aí Maxwell conseguiu unificar em uma única teoria o eletromagnetismo e a ótica, mostrando que fenômenos elétricos, magnéticos e óticos possuem uma única descrição física na natureza. Então, estão todos juntos e misturados. Bom, Maxwell é século XIX, finalzinho do século XIX. Aí vamos falar um pouquinho sobre a física do século XX que veio logo na sequência. No século XX, a gente aprendeu a descrever um elétron matematicamente. Então, se eu quiser colocar matematicamente a identidade de um elétron, é exatamente com essa equaçãozinha que eu vou descrever um único elétron. Lembrando, não é uma molécula, não é uma partícula, aliás, não é uma partícula se for um elétron, né? Mas não é um átomo, sendo que um átomo tem alguns elétrons. Então, o único elétron tem essa descrição física matemática, e quando os computadores analisam todo o sistema matematicamente e vai identificando esses padrões, eles sabem dizer quantos elétrons estão envolvidos, né, cada padrão desse reconhecido, quantos elétrons estão envolvidos no sistema. E isso foi conquistado, né, com a física que criamos no século XX. Então, aprendemos a descrever matematicamente o elétron. Bom, no século XX não foi criado o telefone, porque o telefone foi criado no final do século XIX. Mas, sem sombra de dúvida, foi no século XX que o telefone se aprimorou, se popularizou e cada residência passou a ter o seu, aonde foi possível, né, transmitir a voz de um lugar para o outro, a quilômetros de distância, por meio de um fio, né, que transportava e levava essa informação, né, a essas longas distâncias. Bom, aprimoramos no século XX essa comunicação que levava a voz. Né? Criamos o celular, que é um dispositivo de comunicação que também transmitia a voz, só que sem nenhum fio, porque ele tinha bateria interna e fazia a comunicação através de antenas por ondas eletromagnéticas. Então, tecnologia do século XX. No século XX, a gente aprendeu também não só a transportar voz a longas distâncias, a gente também aprendeu a fazer isso com imagens e criamos o aparelho de televisão. Aprimoramos esse aparelho de televisão. Se hoje a gente tem essas TVs fininhas, tecnologia de LED, plasma, né, LCD, tudo graças à física do século XX. Bom, criamos também o computador, que foi fundamental para armazenamento de informação e conteúdo, e também buscas rápidas, porque aqui cabe, né, milhares e milhares, milhões de livros, né, um conhecimento que você acessa rapidinho, digita, ele já traz para você a informação, e com isso a gente ganhou tempo, né, sem falar que compactou aquelas bibliotecas enormes e deixou acessível a qualquer pessoa o conhecimento. Né? Então, essa máquina ela teve esse grande poder de concentração de conteúdo e agilidade na busca por esse conteúdo. E tecnologia do século XX, e com isso a gente ganhou muito tempo para fazer as pesquisas, porque ficou mais rápido o processo. Século XX, criamos o micro-ondas para aquecer os alimentos mais rápido. Né? Então, tecnologia do século XX também. No século XX, a gente deixou o mundo mais curto, porque foi possível viajar por ele, né, de um país para o outro, longas distâncias, através do avião. E ele encurtou, então, as distâncias entre as pessoas. Criado por Santos Dumont, né, e que a finalidade de Santos Dumont realmente era essa, e que foi depois fortemente usado na Segunda Guerra Mundial, para jogar bomba, né, sem você precisar do confronto mão a mão com o inimigo, né, então simplesmente você jogava de cima do avião, e claro que mediante esse recurso de guerra, o avião ele foi muito desenvolvido, né, ele foi muito aprimorado. Praticamente toda a física que a gente tem é tecnologia de guerra. Né? Quando chega para a sociedade esses aparelhos, é porque, na verdade, eles ficaram obsoletos e simplesmente o sistema de inteligência, né, ele revende essa tecnologia
que está ultrapassada, investe para a criação de uma tecnologia mais sofisticada e muito mais tecnológica, e assim que ela fica obsoleta, joga para a sociedade, arrecada dinheiro e se cria algo sempre superior, né? E que eles utilizam. Então, sempre, tudo que a gente desenvolveu foi por conta do mecanismo de guerra. O próprio computador, né, o Alan Turing, né, que desenvolveu para derrotar o nazismo. Micro-ondas também foi tecnologia de guerra, porque queria aquecer o alimento mais rápido, né, e de uma maneira mais prática. Gordura trans também, porque tinha que deixar o alimento com aspecto de saudável. Saudável não, crocante, fresco, né? Então eu não queria comer uma batatinha murcha, né, ou esquisita. Ela tinha que estar com uma aparência bastante sofisticada. Então, tecnologia de guerra, para aprender a estocar alimentos e para que eles durassem bastante tempo no meio do mato. Sistemas de comunicação também, né? Tudo foi desenvolvido na guerra para saber melhor onde estavam os inimigos. A nossa capacidade de odiar é sempre maior do que a nossa capacidade de amar, porque pelo ódio a gente desenvolveu praticamente toda a física. E pelo amor a gente vê que o homem fez muito pouco ou quase nada, né, em prol disso. Bom, o que mais? Além da gente encurtar a distância no próprio planeta, a gente também deixou o universo mais curto, né? Criamos o foguete e saímos desse nosso planetinha e fizemos diversas missões espaciais, conhecendo outros lugares aí pelo universo. Desenvolvemos motores, né? Toda a tecnologia da automação industrial, a nossa segunda grande revolução industrial, então, tecnologia predominantemente do século XX. A gente dominou a técnica do raio-x, onde foi possível ver dentro do corpo humano, sem você precisar abrir com o bisturi, né, ou expor, rasgar ele. Então, tecnologia do século XX. A gente também aprendeu a dominar o núcleo atômico, né, para extrair energia dele e com isso auxiliar a sociedade nessa produção energética. E também aprendemos a extrair energia do núcleo para não só auxiliar, mas como destruir a sociedade. Hoje em dia nós temos um arsenal atômico ao redor do planeta capaz de destruir esse planeta não uma, mas 6 vezes. Imagina todo esse poder de destruição, certo? Que esse arsenal já existe, estocado em posse de alguns países, que simplesmente acaba com o planeta uma vez, duas, 6 vezes. Tá? A gente tem energia suficiente para tudo isso. E, novamente, foi uma tecnologia desenvolvida também muito mais com um poder de guerra, né, de destruição, do que propriamente energética para auxiliar os países, né, no seu consumo, né, de energia elétrica. Desenvolvemos também bastante a medicina no século XX, com os aparelhos, né, de tecnologia, com aplicações desses conhecimentos da física, e aí a gente conseguiu ver dentro do corpo humano com mais detalhes, não só estruturas mais grossas, né, mas assim, assim, não só osso, mas a gente conseguiu ver tecido humano também, através desses exames, né, de imagem, também utilizando tecnologia do século XX. A gente também desenvolveu o vinil, os cassetes, os CDs, Blu-ray, né? Começou também no século XX o armazenamento com os pendrives e tudo isso mídias para arquivar e gravar, né? Realmente acumular esses materiais, seja de áudio, vídeo, textos, né? Então mídias de compartilhamento e arquivamento também de dados. E também aprendemos a desenvolver outros sistemas físicos ainda mais complexos, né, para descrever matematicamente essas estruturas. E isso foi o que o século XX nos presenteou. Como vocês podem ver,
a física do século XX ela não é nem um pouco simples, né? Só que o século XX, na verdade, não é só a física a grande vilã dessa incompreensão. Se você analisar outros fatores do século XX, como, por exemplo, a arte do século XX, bom, a gente tem alguns nomes como Salvador Dalí, Picasso, Tarsila do Amaral, certo? Simplesmente retratando aí o surrealismo, alguns tentando pintar os sonhos, né? Ou algo que é completamente abstrato, é, dando forma de cubismo às pessoas, tentando explicar através de simbologias, né? O que foi aqui a o iluminismo, né, através dessa obra. E assim, são obras extremamente complexas, que se você olha, elas não são autoexplicativas, precisa de alguém, você precisa de um livro para ler, de alguém para te explicar, né, ela tem que vir ali com um manual de instruções, porque elas não são simples, né, que nem Tarsila do Amaral também, retratando a sociedade brasileira, né, que são pessoas que pensam pouco, porque tem o cérebro pequeno, mas são extremamente braçais, né? Então os membros são mais envolvidos, que é mais mão de obra mesmo. Ideias, né? Coisas extremamente complexas. E o século XX é recheado, né, dessas coisas. Mesmo a história também, né? Tivemos Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, é, Guerra Fria, né? O século XX ele foi muito denso, intenso, tenso também, né? E a verdade é que a gente ainda não teve tempo para absorver tudo que ele foi, tudo que ele produziu para a gente. O problema é que o tempo não parou. A gente já iniciou há 20 anos o século XXI e simplesmente a aquisição de conhecimento, de conteúdo, de coisas está ainda mais rápido, mais veloz do que foi o século XX. E o grande problema é que a gente ainda não conseguiu digerir, né, o século passado. E o século XXI está aí correndo, né, em uma velocidade ainda maior e a gente tem que dar conta de tudo isso. Então, praticamente, todos esses anos que vocês fizeram de colégio, né, vocês estão saindo agora, foi uma física ultrapassada, uma física que praticamente a gente não utiliza mais, né, que a gente vê muito pouco no nosso dia a dia, que é uma física que vai até o século XX, ou menos, né, não se totaliza até o final dele. E e ainda assim não é uma física simples, né? É uma física complicada, é uma física abstrata, uma física complexa, né? E nem de longe ela é o topo do que existe por aí, né? De física de verdade, que a gente vai dizer assim, uma física mais, é, assim, com que a gente realmente utiliza hoje em dia com os recursos necessários, né, de conhecimentos acumulados. Então, mas claro que a gente precisa dessa física clássica para conseguir compreender como um processo histórico natural, né, do acúmulo do conhecimento, como a sociedade fez. A gente precisa do clássico para entender o moderno. Mas o moderno, né, também é bastante denso de informações. Bom, vamos voltar para o final do século XIX. E nessa época, a física estava quase completa, né? Tanto que muitos professores orientavam seus alunos a não seguir para a física, porque já tinha tudo descoberto, o Maxwell tinha feito a sua grande tacada aí de unificar as coisas. Claro que faltava uma ou outra coisinha para responder, mas eles diziam que viria com um processo natural. Tipo, vai para engenharia, arquitetura, mas para física mesmo, tipo, já acabou, entendeu? Tipo, já temos ali a cinemática, a dinâmica, a termo, a ótica, a eletricidade, o magnetismo, tudo funcionava já muito bem. Então a física estava completamente consolidada, certo? E foi o grande erro, porque eles não tinham ideia do que estava por vir, né? E aí, claro que essas orientações eram por causa do trabalho do Marx e suas unificações, né? E, bom, vamos entender um pouquinho mais o que foi o trabalho do Marx, o que ele fez de verdade, né? Qual foi a grande sacada dele?
Bom, no princípio Deus criou o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e a escuridão era a face das profundezas. O Espírito de Deus desceu sobre as águas e ali encontrou James Clerk Maxwell. Não Deus, mas Maxwell disse que o divergente do campo elétrico é igual à soma das densidades de cargas dividido pela permissividade elétrica no vácuo. Que o divergente do campo magnético é sempre nulo. Que o rotacional do campo elétrico é igual à derivada parcial do campo magnético dividido pelo tempo com o sinal contrário. E que o rotacional do campo magnético é igual à soma das correntes elétricas multiplicado pela permeabilidade magnética no vácuo, somado com a derivada parcial do campo elétrico em relação ao tempo, multiplicado pela permissividade elétrica no vácuo e pela permeabilidade magnética no vácuo também. Após dizer isso, faça-se a luz, e assim a luz foi feita. Então, essa é a descrição física da luz. Se eu quiser produzir luz, é com essas 4 equações de Maxwell que a gente faz a luz, que a gente cria a luz, tá? Física e matematicamente. Então, tá aqui a natureza da luz descrita, né, com a formalidade física e matemática no processo. Bom, se eu dissesse para vocês que, na verdade, vocês já conhecem tudo isso, essas 4 equações de Maxwell, vocês acreditariam em mim? Eu imagino que não. Mas é claro que eu vou provar para vocês que vocês já viram, ao longo desse curso, essas 4 equações. Claro que não com essa aparência, não com esse formato, né? Eu tentei deixar eles maquiado, bonitinho, mas a verdade é que vocês já conhecem muito bem as 4 equações, não com essa roupa, mas o conceito, a ideia, você já tem para todas elas. E é o que a gente vai ver na nossa próxima aula. Então, até a próxima aí, galera. Tchau, tchau, viu?